Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias comigo, lá em Zacarias capítulo 4, verso de número 6. Zacarias 4, verso de número 6. Aleluia. Diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, existem projetos, existem planos na nossa vida, e pode ser que você chegou aqui nessa noite com esses pensamentos, esses projetos, e às vezes parece que a coisa não está dando tão certo, mas Deus está dando essa direção para nós, já nesse começo de culto. Não fique ansioso, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. O Senhor falou que Ele faria fluir um rio em meio ao deserto. Então, se você está passando por um deserto, se você está passando por um momento de luta, creia. Creia, porque é o Espírito do Senhor quem vai preparar. É o Espírito do Senhor quem vai produzir esse milagre nas nossas vidas. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é pelo Espírito do Senhor. Vamos orar? Fiquem em pé, por favor, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por termos um lugar para adorar o Teu nome e juntos podemos agradecê-lo, Senhor. Como igreja estamos felizes, muito me alegrei, nós nos alegramos, Senhor, em vir à casa do Senhor, em poder, Senhor, dar louvores ao Teu nome, elogiá-lo por todas as Tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós queremos Te elogiar nesta noite, Senhor. Recebe os louvores dos nossos lábios, recebe a adoração. Senhor, nós queremos nos prostrar aos Teus pés e Te adorar, reconhecendo o Senhor como nosso único Deus, verdadeiro Senhor das nossas vidas. Bendito é o Senhor, hoje e sempre, Pai. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar então os irmãos do louvor. Deus abençoe. Graças e paz, amados. Glória a Deus. Vamos ler um versículo aqui que está escrito em Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Todos os dias, todos os momentos nós temos que estar louvando ao Senhor, não importa a circunstância, ou a tempestade, ou a coisa que for que estiver acontecendo em nossas vidas, nós temos que estar sempre louvando ao Senhor constantemente, porque o Senhor é o que nos dá força todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso desse amor. Jesus é tudo para mim, meu coração te entreguei, pois desta vida por mim, tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto está, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Digo, eu quero estar
quero estar para sempre. Agora que perto está, tudo é diferente, muito é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Dentro e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto está, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto está, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! 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 Esta é a nossa hora, hein? Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia! Nossa Deus, que Deus! Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele
sobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome,
Glória a Deus. Amém? Quem está feliz? Amém? Todos que estão felizes? Amém? Pastor Eduardo? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Podem se assentar. Aleluia. Queridos, por favor, abram as suas Bíblias comigo lá em Lucas capítulo 15. Nós vamos meditar em um texto que está ali registrado. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de avisar os irmãos que nós já fizemos a nossa segunda célula, essa semana passada, e agora essa semana vamos ter a nossa terceira célula. Quem quiser estar participando, dá um alôzinho pra gente que a gente já manda o link. Na primeira célula nós falamos sobre gratidão, e foi um assunto bem dinâmico, porque falar sobre gratidão, a gente tem que examinar os dois lados, tanto a gratidão quanto a ingratidão, né? Nós falamos também nessa semana passada agora sobre batalha espiritual. E também foi um tema bem interessante, porque nós falamos que a nossa batalha espiritual, às vezes pode ser com o diabo, mas às vezes a nossa batalha pode ser com Deus também. E batalhar contra o diabo, você se sujeita a Deus e você resiste ao diabo e ele foge de você. Mas e Deus? Deus foge de nós? Deus não foge, né? Então nessa batalha com Deus, é necessário a gente reconhecer, porque Deus, ele resiste aos soberbos. Então às vezes nós estamos pensando que é o diabo quem está nos paralisando, mas na verdade pode ser Deus, que está com a mão no nosso peito assim e fala, você não vai a lugar nenhum, enquanto você não for uma pessoa humilde, enquanto você não se quebrantar. E aí então quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, e sem Ele nós não somos nada, aí então nós nos damos por vencidos. A Bíblia fala que Jacó lutou com Deus, não foi? Ele recebeu a bênção dele, mas para isso ele teve que experimentar o poder de Deus. Só foi um toquezinho de Deus e ele já foi caindo, ele teve que segurar no anjo, mas aquela marca ficou. Ele manquejava de uma perna para se lembrar que Deus havia tocado na juntura da coxa dele. Então é muito importante a gente reconhecer que lutar com Deus, essa luta, ela vai até o momento que a gente reconhece que precisa se humilhar e que precisa pedir perdão. Aí então quando a gente reconhece, aí então acaba a luta, e aí então ao invés de Deus estar se opondo a nós, Ele passa a nos ajudar. Então se você entrou aqui nessa noite e estava tendo lutas, pense nisso, que na próxima célula nós vamos ter um outro assunto tão interessante quanto. Amém? Queridos, nós vamos estar falando aqui em Lucas 15, e antes de eu te falar aqui o texto, antes de eu te falar o tema, pense nessa frase assim: eu estava morto e revivi, estava perdido e fui achado. Tá bom? Vamos repetir juntos essa frase? Vamos lá? Eu estava morto e revivi, estava perdido e fui achado. Esta palavra aqui é mencionada nesse texto que nós vamos ler. Então pense nisso, porque pode ser também que Deus vai falar no nosso coração nesse sentido. Eu acredito que Deus direcionou essa palavra porque Ele sabia o que nós precisávamos ouvir. Lucas 15, a partir do verso de número 11, a parábola do filho pródigo. Vamos lá? Diz assim: e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, queridos. Esse texto que é tão conhecido, um texto que é tão ministrado, eu gostaria de meditar com você nesse texto novamente hoje à noite. Vamos orar ao Senhor? Se você puder, curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, esta palavra é do Senhor, é uma palavra que foi inspirada e por isso foi registrada. Senhor, fala aos nossos corações, dirige-nos, Senhor, nesta palavra. Eu sei que a Tua palavra é Espírito e é vida, e ela é capaz de transformar o nosso coração. Não há um coração que não possa ser quebrantado por ela. E, Senhor Deus, nós sabemos que podemos nos identificar com a Tua palavra. Sua palavra ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos estudar e examinar a nossa vida à luz da Tua palavra, para que assim possamos crescer espiritualmente e ser bênção no Teu altar, ser bênção para a nossa sociedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes de nós começarmos aqui a meditação, fazer menção dos nossos visitantes aqui, né? O Rogério, que nos visita lá de Pouso Alegre, né, Rogério? Rogério, que é irmão da Renata, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos também a Kiara e a Júlia. A Kiara e a Júlia. A Kiara é sua filha, né? A Júlia é amiga dela, né? Ela já esteve aqui, já não são visitantes, já vieram aqui, já, né? Só a Júlia que veio? Só a Kiara que veio, a Júlia não? Então seja bem-vinda, Júlia. Vocês estão de máscara, aí tá, eu tô confundindo. Eu vi o irmão, eu falei, o William tirou o Rastafari, e cadê, né? Ele falou, não, é meu irmão. Essas máscaras aí estão confundindo a gente, né? Bom, temos também aqui a Fernanda que já é a segunda vez, né, Fernanda? Nós temos também a Júlia, a Laura, são assim. A Júlia é a filha, né? E a Laura é amiga. A Laura é a filha também? É amiga, né? Muito bem. Bom, elas já vieram já, né? A Júlia e a Laura já vieram, né? Só os dois rapazes que não, né? Os dois rapazes. Esses dois rapazes bonitos, qual o nome dos dois? Kaique e Cauã. São parentes também? O filho e um amigo, que bênção, é sempre bom trazer um amigo, hein? Parabéns,
É isso mesmo, os amigos têm que vir junto, né? Joga bola, joga videogame, mas depois vamos para a igreja junto, né? E o Willy, né, que é o cabeça do lar, né? Que bênção, Willy. Deus abençoe. O Willy também já esteve com a gente, né? Que bom, queridos. Amados, vamos meditar nesse texto e sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já vieram, voltem sempre. Aqueles que vieram a primeira vez, sintam-se em casa. Estamos na casa do Pai. Amém? Queridos, nós vamos falar nesse texto aqui. E esse texto aqui, que é tão conhecido, né, como já disse, fala sobre esses dois filhos. Nós temos aqui um conflito familiar. Um pai que, pelo que o texto mostra aqui, era um bom pai, um pai justo, um pai amoroso. E cria os dois filhos da mesma maneira, da mesma condições de educação, de saúde, de estrutura para os dois. Mas um desses filhos aqui, chega a determinado momento da vida, era o mais novo, né? Ele fala assim: olha, pai, eu quero viver a minha vida. Eu quero experimentar algo novo. E a Bíblia fala que esse jovem, ele pediu a parte dele que cabia na herança. Pelo que nós sabemos, a herança ela só deve ser entregue aos filhos depois da morte dos pais, né? Mas nesse caso não, ele não esperou nem o pai morrer. Ele falou: olha, eu tenho uma participação nessa herança, então eu quero a minha parte. E o pai aqui, ele não acha mal o filho ter pedido essa parte na herança. E ele já faz a divisão, ele deixa a parte para o mais velho e a parte para o mais novo, da herança que cabia a cada um deles. E esse filho mais novo aqui, ele decide arriscar a vida, ele decide ir para longe. A Bíblia fala que ele foi para uma terra longínqua. E nessa terra ele vive uma vida dissoluta, ou seja, sem nenhuma ordem. Ele falou assim: olha, vou viver a vida, vou curtir. E aí então ele começa a ser influenciado pelas amizades. Ele o próprio irmão dele falou que ele gastou dinheiro com meretrizes. Ele gastou o dinheiro de uma forma desordeira. Ele parece que esqueceu todos os ensinamentos do pai dele e viveu uma vida que dava dó, porque ele foi, aparentemente, o sucesso que hoje é pregado, né, nas lives. Eu imagino que, olhando para a vida desse jovem hoje, dava para imaginar ele no Instagram, no Face, postando nas baladas, com os uísques energéticos e tudo mais, muitas mulheres ao redor dele, uma vida aparentemente feliz. E nós olhamos assim e sabemos onde isso vai dar, porque, queridos, é uma vida de ilusão, uma alegria tão momentânea. Hoje de manhã eu via no aplicativo do Facebook mesmo, estava vendo lá, e aí mostrava meninas alcoolizadas e caindo no meio da rua e servindo de escárnio, e as amigas filmando para depois poder divulgar também aquela vergonha da amiga. E as pessoas têm uma necessidade de mostrar uma felicidade, mostrar uma aparência de vitória. Mas aquele jovem, ele curtiu aquele momento, que ele pensou que era o ideal para ele viver. Mas aí então chega uma hora que o dinheiro acabou, os amigos se afastaram, aquele prazer que era momentâneo também acabou, e agora ele não tinha nada. Ele não tinha mais as mulheres, ele não tinha mais os amigos, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais dignidade, ele não tinha respeito de ninguém. Acabou tudo para ele. Ele se vê assim numa situação deplorável, ao ponto de ele ter que mendigar. E ele começa a viver como um mendigo na rua, pedindo comida, pedindo ajuda. E essa história, essa parábola que Jesus conta, ele fala sobre cuidar de porcos. E para o judeu não existia uma profissão pior do que cuidar de porcos. Para nós, nosso Brasil, nós gostamos de uma boa feijoada, né? Para nós, cuidar de porco
acho que não seria assim algo tão desonroso, mas para o judeu, isso era algo muito desonroso. E esse jovem foi cuidar de porcos, alimentar porcos. Mas aí chegou a um nível de pobreza, de miséria tão grande, que ele queria comer a comida dos porcos, mas o patrão dele chamava a atenção: olha, não coma, porque isso aí é a comida dos porcos. Você tem a sua comida, mas essa aí é dos porcos. Mas se ele desejava comer a comida dos porcos, é porque estava passando fome, não estava sendo suficiente. Eu me lembro de um amigo que ele trabalhou na Filizola, e ele trabalhava com balanças, ele fazia manutenção em balanças. E um dia ele foi na Perdigão, e chegando lá no setor de suínos, lá, aí o rapaz falou assim: olha, você tem que passar numa câmara para poder fazer uma higienização. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque senão você pode contaminar os porcos. E ele se sentiu muito ofendido, né? Ele falou: puxa vida, eu vou contaminar porco? Mas é porque o grau de exigência lá era algo assim seríssimo, justamente porque ia produzir alimentos. Mas aí ele falou: puxa vida, naquele dia eu me senti pior do que um porco, né? Porque eu ia contaminar os porcos. Esse jovem aqui, queridos, que estava trabalhando aqui de cuidar de porcos, ele estava sendo colocado um nível abaixo dos porcos, ao ponto dele chegar e fazer assim uma comparação. Ele falou: olha, não é justo o que eu estou vivendo, eu não nasci para isso, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. E ele começou a lembrar do pai dele, ele começou a fazer uma reflexão sobre a vida que ele vivia até então, como ele era tratado pelo seu pai. E ele começou a pensar também como o pai dele, sendo justo, tratava até os seus funcionários. E ele, refletindo sobre tudo isso, ele falou assim: olha, os trabalhadores do meu pai são muito mais honrados do que eu estou sendo aqui. Eu vou ter que me levantar daqui, eu vou voltar, eu vou conversar com meu pai. Sabe, irmãos, essa história aqui que Jesus contou, essa parábola, quando você vê a expressão parábola na Bíblia, não era uma história real, mas a parábola o que é? Era uma forma de você ensinar um princípio espiritual, fazendo um paralelo com a vida cotidiana. Então Jesus ensinava muito por parábolas, e ele estava querendo mostrar aqui dentro dessa cena, o que é a vida humana, o que nós podemos passar. Salomão, quando ele fala sobre as vaidades da vida, ele fala: tudo isso é passageiro, tudo isso é correr atrás do vento, nada disso tem valor. Mas é justamente o que o mundo tem mais pregado. Você quer curtir a vida, você tem que viver dessa forma: bebida, mulherada, né? Ou mulherada, ou homem, sexo. Hoje o sexo ele é totalmente desvirtuado, os jovens têm um acesso muito fácil, e infelizmente, de uma forma errada, e os pais acabam tendo que compartilhar o ensino, né? Porque você luta para ensinar seus filhos da melhor maneira, mas a mídia tenta ensinar de uma outra forma, e você tem uma luta para você poder ensinar o certo, enquanto tem muitas pessoas tentando ensinar o errado. Mas pode ser também, queridos, que hoje à noite nós possamos nos identificar com essa história aqui de tristeza de um rapaz que se afastou de seu pai. Porque também nessa parábola Jesus está querendo justamente mostrar o que é a história de um homem quando se afasta de Deus. Porque, queridos, Deus ele não tem um filho preferido. Os filhos dele são iguais. Todos são iguais diante de Deus, não tem um melhor, um pior, não tem o que é mais queridinho ou não, todos são amados igualmente por Deus, mas todos também têm livre-arbítrio, para fazer das suas vidas aquilo que bem entendem. E esse jovem aqui, ele mostra uma pessoa que usa o seu livre-arbítrio, para se distanciar de Deus, para fazer da sua vida aquilo que bem entende. E quantas pessoas não estão vivendo essa decepção espiritual neste momento, por terem se afastado de Deus, ou às vezes por terem buscado um sucesso, uma ilusão que o mundo apresenta como sendo uma verdadeira demonstração de força e de poder. Quantas pessoas já não abandonaram a Deus já faz muito tempo?
Tem pessoas que podem até estar numa igreja evangélica, uma igreja católica, elas podem até estar procurando desenvolver a sua fé, mas não é porque elas estão dentro de um lugar, em um templo, que elas estão perto de Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro de um templo, mas estão distantes de Deus, porque já não concordam mais com Deus em muitas coisas, e a Bíblia fala que dois, eles só podem andar juntos, se eles estiverem em acordo. Tem muitos filhos que já não andam mais com os pais, moram dentro de uma mesma casa, mas já não têm mais o mesmo pensamento que os pais, estão distantes dos pais, não concordam mais, estão fazendo da sua vida aquilo que bem entende. Nós estamos acompanhando uma senhora, que ela falou aqui pra gente, uns dias atrás, sobre a dificuldade que ela estava passando na casa dela, a filha dela se levantando contra ela, a ponto de agredi-la. E hoje, quando você ouve falar uma situação como essa, de uma agressão de um filho para com o pai, ela foi criada da melhor maneira possível, a mãe fez tudo o que podia. Chegou determinado momento da caminhada, os pais se separaram. E essa menina agora, ela está mostrando a revolta no coração dela. Ela não entendeu e não está sabendo administrar essa situação. Às vezes, nós pais, pagamos uma conta alta por tomar atitudes erradas, nos distanciamos de Deus e por isso nos distanciamos também da vontade dEle e começamos a fazer aquilo que parece certo, porque em busca da minha felicidade, não importa se a Bíblia autoriza ou não a separação, eu quero ser feliz. E alguns dizem, não, Deus quer a minha felicidade, então eu vou me separar e pronto. E essa filha agora padecendo essa situação. E quantos casais não estão passando isso? Estão separados, estão com os filhos agora vivendo uma crise emocional, e agora revoltados contra os pais, uma família totalmente desestruturada, porque abandonaram a casa de Deus, porque abandonaram a Deus, e começaram a viver essa luta, essa vergonha, começaram a viver esse momento de dor. Mas Deus, Ele quer nos convidar a voltar. A voltar. Tem pessoas que às vezes elas ficam tão envergonhadas por terem passado um momento distante de Deus, que elas ficam com vergonha de voltar. E elas falam assim, olha, não, quando eu abandonar todos os meus pecados, quando eu largar todas as coisas erradas que eu estou fazendo, eu vou voltar. Mas nós cantamos hoje à noite, vem, porque esta é a hora da adoração. Vem como estás para adorar. Vem dar a Ele o teu coração. Esse jovem, ele estava lá com a roupa toda suja, porque ele estava cuidando de porcos. Ele estava lá no chiqueiro. Ele estava lá na miséria. Ele estava no fundo do poço. Mas ele se lembrou que ele tinha um pai. E ele falou assim, olha, eu vou me levantar e eu vou ir lá falar com meu pai, e eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que todo pecado que nós cometemos contra as pessoas, todo pecado que você comete contra qualquer pessoa, primeiramente, a ofensa é em relação a Deus, e depois é em relação à pessoa. Todas as vezes que eu me disponho a pecar, primeiro eu peco contra Deus e depois contra a pessoa. Às vezes quando eu estou pensando em voltar a palavra com uma pessoa, que eu acordei algo com ela, primeiro eu vou ofender a Deus com este pecado e depois a pessoa. Porque o pecado sempre ele vai ofender primeiramente o coração de Deus e depois o coração da pessoa. O filho diz assim, pai, eu pequei perante o céu. Ele reconhece que o pecado dele inicialmente foi contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Ele precisou entender que aquilo que ele estava vivendo não era a vontade do pai para ele, mas eram consequências das atitudes que ele tomou. Meus irmãos, nós temos que reconhecer que aquilo que nós estamos vivendo, quer seja bom, quer seja ruim, são consequências das nossas escolhas. Porque Deus, tem pessoas que às vezes estão passando um momento tão difícil da sua vida e falam assim, não, eu estou passando isso porque Deus quer assim. Mas não é verdade.
Deus não quer assim. No velório do meu sobrinho, eu tive um sobrinho que se suicidou. Foi uma dor muito grande para toda a família. Um menino depressivo, um menino que estava se sentindo totalmente abandonado, embora tivesse família, os pais separados, e uma profunda depressão, ele foi lá e tirou a sua própria vida. E aí então, no velório, uma primeira pessoa que havia falado, de uma outra religião, ela falou assim: olha, foi bom o fato dele ter deixado de sofrer, porque ele estava sofrendo muito, então agora Deus o acolheu, porque acabou o sofrimento dele, né? E a direção foi como se era Deus quem tivesse dado aquela ideia para ele: tira a sua vida e você resolve o problema. E aí então, quando foi me dada a oportunidade para falar também, eu falei: gente, seria uma ignorância da nossa parte pensar que Deus quer isso para as pessoas, porque nenhum pai quer isso para o filho, nenhum pai. Eu sou pai de 3 filhos, tenho 2 netos agora, e eu não quero nada de ruim para os meus filhos, para os meus netos, para as minhas noras, para o meu genro, nem para a minha sogra eu quero nada de ruim. Quero bem a todos, inclusive a sogra. E um pai, ele queria o mal para o filho. Será que um pai queria que o filho tirasse a sua própria vida? Ou um pai, para ensinar o filho, falou assim: eu vou fazer o seguinte, filho, vou quebrar teu braço, quem sabe assim você aprende alguma coisa na vida, né? Será que um pai faria isso para um filho? Um pai, o próprio Senhor Jesus disse que se um filho pedir um pão, o pai não vai dar para ele uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Se pedir um ovo, não vai dar um escorpião para ele. E Jesus fala: olha, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Então, o Pai Celestial não dá nada ruim para nós. Então, as lutas que nós passamos, as confrontações que nós enfrentamos, não são proporcionadas por Deus, mas são frutos das nossas escolhas. Agora é claro que Deus, ele pode usar tudo isso para nos ensinar, como esse pai usou. O pai não liberou o filho e foi correndo atrás dele para fiscalizar aquilo que o filho estava fazendo. O pai não mandou espiões atrás para fiscalizar, não mandou detetives. Ele deixou o filho ir, deixou o filho experimentar aquilo que ele queria, não porque o pai não amava, mas é porque o pai queria dar o direito para o filho saber aquilo que ele estava escolhendo e ter o resultado. Mas o filho, chega um momento que ele reconhece, e eu gosto muito dessa expressão que ele utiliza aqui, no versículo de número 17, a Bíblia fala assim: e caindo em si, disse. Queridos, nós precisamos cair em si, nós precisamos deixar a ficha cair. Essa expressão hoje os jovens não vão entender, que hoje a gente não usa mais ficha, né? Então a ficha tinha que cair. Nós precisamos cair em nós mesmos, precisamos, entender o que nós estamos passando. Entender de que maneira? Eu preciso verificar se essa é a vontade do Pai para a minha vida ou não. E o filho entendeu que aquela não era a vontade do Pai para a vida dele. Tanto é que quando ele cai em si, ele já tem uma direção: eu vou voltar. Então, se você hoje à noite, você entende que coisas que você está vivendo não é o plano de Deus para a sua vida, se aquilo que você está passando, essa decepção, essa angústia, essa solidão, essa miséria espiritual que você está passando, ou às vezes até financeira, se você entende que isso não é vontade de Deus para a sua vida, se você entende que o Pai tem o melhor para você, você precisa cair em si. Cair em si, ou seja, dizer: olha, eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou assim: olha, eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E olha o que diz aqui no verso de número 20, diz assim: levantou-se e foi para a casa do seu pai. Ele caiu em si e ele falou no seu pensamento o que ele iria dizer para o seu pai.
Mas adiantaria ele ter caído em si, ter pensado e não ter feito nada? Tem pessoas que já entenderam qual é a vontade de Deus para a sua vida, elas já sabem o que vão dizer, mas elas não tomaram a decisão ainda. Não sei se você já assumiu propósitos, e você falou assim, olha, agora esse ano vai ser o ano da minha vitória, vai ser o ano das minhas conquistas. Aí você falou assim, olha, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei o que eu preciso fazer, e eu vou fazer. Mas a pergunta é, quando? Quando você vai se levantar e vai fazer? Quando a gente fala sobre regime, segunda-feira eu começo. Academia, não, o médico falou que eu preciso fazer um esporte. Segunda-feira eu começo. Mas aí fica só naquela coisa, eu sei o que eu vou fazer, eu preciso fazer, mas vai fazer quando? Às vezes os jovens falam assim, não, eu preciso fazer um curso, preciso fazer um curso preparatório, eu preciso me preparar. Mas quando? Vai fazer quando? Precisa começar. Mas eu não tenho recursos, está difícil, eu não sei ainda como iniciar. Meu irmão, nós precisamos nos movimentar. Você precisa ir de encontro àquilo que você almeja. Se você quer fazer o curso, comece a fazer as inscrições pela fé. Você já tem um alvo, você pretende, eu costumo falar, se você quer um carro, você está pedindo um carro para Deus, começa a tirar a sua carta. Eu não tenho dinheiro para o carro, mas tenho dinheiro para a carta? Já vai tirando a carta. Já vai fazendo aquilo que é possível, vai se preparando para o milagre acontecer. Esse jovem, ele queria uma restauração, então ele falou assim, olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso falar. Então ele se levantou e foi. A Bíblia fala que quando ele está chegando na casa do seu pai, de longe o seu pai já o avistou, porque possivelmente o pai sempre olhava em direção àquela porteira, e ele pensava assim, olha, o meu filho um dia vai voltar. Pode ser que ele olhou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas ele pensava no seu coração, um dia o meu filho vai voltar. Eu quero te dizer que Deus ainda hoje está olhando para nós, e Ele está aguardando o dia da nossa volta, e nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos, porque Ele está disposto a nos receber na sua presença novamente. A Bíblia fala, lá em Tiago capítulo 4, verso 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, se eu der o primeiro passo, Deus vai dar 10, 20, porque a Bíblia fala que quando o jovem foi chegando, o pai já correu em sua direção, pulou em seu pescoço e o beijou. Tamanha era a saudade do pai. Meus irmãos, Deus, Ele está com saudades minha e de você. Ele quer que nós voltemos para Ele com todo o nosso coração. Eduardo, mas eu estou frequentando a igreja, eu participo de todos os cultos, eu sempre estou ouvindo a palavra, eu ouço os devocionais, mas Deus quer mais do que isso. Ele quer intimidade, Ele quer o encontro de um pai com um filho, Ele quer que nós deixemos de lado toda a religião, sabe, toda a aparência, porque, queridos, às vezes nós estamos vivendo de aparência. Você lembra do filho que ficou? O filho que ficou, ele estava dentro de casa, todos os dias com o pai, mas não estava experimentando de intimidade com o pai. Ele estava ali do lado do pai, mas não sabia qual era a vontade do pai para a vida dele. Esse jovem, quando chega, o pai, de pronto, já manda fazer uma festa. A Bíblia fala sobre algumas coisas, o filho vai confessar o seu pecado, aquilo que ele havia dito, ele chega diante do pai e reproduz, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai nem acaba de ouvir a mensagem do filho, o pai nem tinha acabado de ouvir a mensagem do filho, ele fala assim, olha, traz uma roupa para ele, traz uma roupa para ele, traz um anel para ele, traz sandálias para ele, e vamos matar o bezerro cevado para ele. Você vê aqui que tinha quatro presentes, não é isso? O primeiro presente qual era? Roupa nova. Segundo presente? Anel. Terceiro, sandália. E o quarto? O bezerro cevado. Ou seja, a nossa reconciliação com o Pai proporciona presentes. Deus quer nos dar presentes, mas para que esses presentes eles venham até nós, para que nós possamos receber, primeira coisa, Deus quer a nossa reconciliação. Deus não vai nos dar presentes enquanto nós estamos longe.
Deus quer que nós nos aproximemos dele. Eu falei na semana passada em Hebreus 11:6, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, lembre-se, que se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe, e que é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Ele vai presentear, mas primeiro precisa se aproximar dele. E então esse jovem se aproximou, confessou o seu pecado, então vem os 4 presentes. Primeiro presente, a roupa nova. Ele pegou aquela roupa de chiqueiro que ele estava vestindo, aquela roupa que não servia mais para nada, jogou fora, e agora ele recebe uma roupa nova. Essa roupa nova, queridos, ela aponta para nós, para a nossa nova criação. A nova roupa. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala, e também na carta aos Efésios, ele fala que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que é a imagem de Deus. Trocar de roupa. A Bíblia fala, lá em Isaías, que Deus, ele tiraria as nossas vestes de vergonha e nos colocaria vestes de justiça. Deus quer mudar as nossas vestes. Espiritualmente falando, nós temos vestes também, assim como nós temos vestes físicas. Você lembra que Adão, quando ele peca, Adão e Eva quando pecam, eles percebem depois do pecado que eles estavam nus. Mas por que eles não percebiam antes do pecado que eles estavam nus? Você sabe qual era a roupa que eles vestiam? A Bíblia fala nos Salmos que Deus, ele se veste de glória e majestade. E a Bíblia também fala lá no Salmo 4, que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, e o coroou de glória e de honra. Essa palavra coroar fala sobre colocar por cima. O homem estava revestido de glória. O homem era revestido com a glória de Deus, porque Deus, ele se veste de glória e majestade, e ele havia revestido o homem de glória. Só que o pecado faz com que a glória vá embora. Quando o pecado vem, a glória vai. No mesmo momento eles perceberam a nudez, eles falaram, olha, estamos nus, e sentiram vergonha, porque o pecado traz vergonha. Mas Deus tem para nós hoje roupa nova, ou seja, Ele quer tirar as nossas vestes de vergonha e nos dar roupas novas, porque está começando um novo dia na casa do Pai. As vestes. Agora, depois ele recebe também o anel. O anel, geralmente, da família, ele tinha a insígnia da família. Quando ia fazer uma assinatura, a assinatura não era feita à mão, era feita com anel, na cera. E então o anel, ele marcava, havia ali o brasão da família, havia a insígnia da família. Então, quando fala do anel, onde ele chegasse, ele era reconhecido pelo anel que ele estava usando. E esse menino, ele estava andando como um sem-teto. Um sem-teto. Nós temos sobre nossa vida o nome de Jesus. Deus, Ele quer restaurar sobre a sua vida. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu não tenho nem coragem de dizer que eu sou cristão, porque aquilo que eu estou fazendo não condiz. Mas hoje Deus quer restaurar a nossa vida, e Ele quer novamente te dar um nome. O nome vem através do anel. O anel fala sobre aliança. Os membros de uma mesma família têm uma aliança, usam o mesmo anel. O casal, ele coloca lá o anel da aliança, e quando olham para aquele anel, lembram que tem uma aliança. Deus coloca um anel do nosso dedo para que nós possamos lembrar que nós temos uma aliança com Ele. E aquele anel, onde a pessoa chegasse, ela era respeitada por causa do nome que ela carregava. Geralmente no anel da aliança, tem aqui o nome Gorete. Aqui dentro está o nome Gorete, no anel da Gorete também está o nome Eduardo. Então qualquer pessoa que encontrar esse anel, vai falar assim, olha, esse anel é de Eduardo que pertence a Gorete. E a Gorete tem um anel, nesse anel está escrito, olha, a Gorete pertence a Eduardo, e Eduardo pertence a Gorete. É aliança. Queridos, nós temos hoje à noite o anel novamente no nosso dedo. Possivelmente aquele menino, quando foi embora, ele deve ter ido com o nome, mas ele perdeu o nome no meio do caminho. Mas quando ele voltou, Deus, o Pai, restaura o nome. E aí então, tem também a sandália nos pés, porque a sandália, ela distinguia quem era servo e quem era filho. Os servos, eles só andavam descalços, mas os membros da família andavam calçados. Ele não tem só
você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem o nome de Jesus sobre a tua vida, e você não é servo, você é filho. Queridos, na velha criação, nós éramos criaturas de Deus. O povo de Israel, eles eram servos de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, filhos e filhas, somos pertencentes a uma mesma família. Deus te dá a sandália de filho, e agora, como filho, você pode entrar e sair na casa do Pai, você pode gozar de todos os benefícios da família, porque você é filho. E por último vem o bezerro cevado. O bezerro cevado era guardado só para os dias de festa, só dias de comemoração. Aquele jovem que ficou, e ele fica entristecido quando vê aquela festa, porque ele ouve um barulho de festa e de danças. O povo de Israel dançava, o povo de Israel festejava, o povo de Israel tocava músicas. Queridos, o cristão, ele pode dançar? Pode. Ele pode festejar? Pode. Agora é claro, que músicas nós vamos dançar? Que tipo de melodias nós vamos cantar? As músicas são cantadas hoje aí, misericórdia, né? Músicas que trazem depressão, desespero, angústia, mágoa. Mas aquele povo, ele cantava, ele festejava, dançava na presença do Senhor. E o que aconteceu? Aquele jovem, o mais velho, fala assim: olha, eu nunca tive um cabrito para poder me alegrar com meus amigos. E ele mata um bezerro cevado para esse ingrato aí, que foi embora e voltou agora e está achando que pode chegar desse jeito. Mas o pai vai falar o porquê ele havia feito isso. Porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e havia sido achado. O bezerro cevado era uma comemoração especial. Na cruz do Calvário, quando Jesus ele foi imolado em meu e em seu lugar, ele deu a sua vida por nós, foi dia de grande tristeza a morte de Jesus, mas havia uma festa por vir, porque o mesmo bezerro que havia sido imolado era o bezerro que ia ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia fala que João Batista, quando olha para Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, Jesus ele iria ressuscitar porque ele é o bezerro que foi imolado, mas a morte dele faz festa, traz festa para a nossa vida, porque a festa do bezerro é a festa da reconciliação, é a festa do reencontro, é a festa da prosperidade, é a festa do retorno, é a festa do amor, é a festa do perdão. A Bíblia fala que aquele jovem voltou e houve grande festa naquela família, porque ele estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, ele foi achado. Aquele menino que estava em casa precisava do mesmo auxílio, e o testemunho do irmão dele, ele depois de ter visto aquilo, ele tinha tudo agora para mudar de vida, porque ele não percebia que ele estava em casa, mas o coração dele estava longe. E eu quero te dizer também, observando esse menino que havia ficado em casa, que era o mais velho, mas aparentemente era mais imaturo ainda do que o irmão que havia ido embora. Gostaria de finalizar essa mensagem dizendo para você que tem muita gente que está na igreja e fica julgando as pessoas que saíram da igreja. Ah, porque esse irmão parou de congregar, esse irmão está no mundo, esse irmão está bebendo, esse irmão está fumando, esse irmão isso, esse irmão aquilo. Mas tome cuidado, porque nós podemos estar dentro de um templo e distantes de Deus. Porque estamos perto, mas não estamos usufruindo da comunhão com Ele. Esse filho aqui, ele não conhecia o amor do pai, ele não conhecia o perdão do pai, e ele não conhecia os direitos que ele tinha. O pai falou assim: olha, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho. Um pai, ele deixa uma herança não só financeira, mas ele deixa um legado. O que eu quero deixar para os meus filhos, dinheiro, isso é muito provisório. Hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Os filhos podem ter alguma coisa hoje, amanhã não ter. Ou podem não ter e amanhã ter muito mais. Mas o fato é o que nós deixamos de legado mesmo, são os ensinamentos que nós deixamos para os nossos filhos. O homem de bem deixa herança aos seus filhos. E o que eu quero deixar para os meus filhos é uma herança de caráter, de amor, de perdão, que eles aprendam a fazer como eu aprendi a fazer com Deus, que eles sejam os meus imitadores como eu estou procurando ser de Deus. É isso que eu quero, porque, queridos, tudo na vida é passageiro, tudo é temporal. O que nós vamos deixar mesmo são os nossos ensinamentos, e nós nos imortalizamos na vida dos nossos filhos. Nós somos de fato imortais porque nós recebemos a vida eterna,
Mas você quer reconhecer a imortalidade não só na eternidade, mas é você deixando ensinamento para os seus filhos. Existem muitos pensadores que se tornaram imortais nos seus pensamentos, porque muitas pessoas reproduzem aquilo que eles falam, e é como se eles estivessem falando. Então eu quero, queridos, que um dia quando eu estiver lá na glória, porque eu pretendo ir primeiro, é claro, e meus filhos vão depois, mas eu espero que eles possam falar as coisas que eu falava, ensinar as coisas que eu ensinava, e as pessoas olharem para eles e falar assim, ó, são os Eduardinhos, né? São iguaizinhos ao pai, são os Willyzinhos, né, Willy? Porque nós precisamos deixar isso, é um legado, onde eles possam ser pessoas de bem, ser pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas respeitadas, pessoas que possam ensinar os seus filhos, e serem bem-aventurados, assim como nós procuramos ser, guardando os mandamentos de Deus. Agora, se tem alguém que está se sentindo como morto, há esperança para você reviver hoje. Se você estava se sentindo perdido, sem direção, sem saber o que fazer da sua vida, você pode ser achado hoje. E o encontro está sendo proporcionado. Se tiver alguma pessoa nessa noite que quiser se voltar para Deus, eu gostaria de fazer esse apelo agora. É o primeiro apelo que eu faço aqui. É o primeiro apelo, né, gente? O primeiro apelo que eu faço aqui. E essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se tem alguém aqui que está se sentindo distante de Deus, longe de Deus, está se sentindo morto espiritualmente, está se sentindo perdido, é o momento de nós revivermos e sermos achados. Se houver alguém nessa condição, eu faço este apelo para que você levante a sua mão. Nós vamos orar por você e abençoar a sua vida. E foi o que eu disse. Quando eu cheguei na igreja, eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu tinha problemas com a drogadição. Então o que eu fazia? Eu entreguei minha vida a Jesus, acho que umas 10 vezes mais ou menos, porque eu acho que eu me perdia toda semana, e parece que toda semana eu estava morto, e eu insisti nesse processo. Aí tinha algumas pessoas que falavam assim, não adianta mais você ficar entregando a vida a Jesus, se você não mudar, não adianta você ficar entregando a vida a Jesus. Eu falei, mas eu quero de novo entregar minha vida a Ele. Uma hora. Então eu não sei se já aconteceu isso com você, mas se você quiser fazer isso hoje, você tem essa oportunidade, e eu gostaria de orar. Se você que está assistindo a live pelo Facebook quiser também tomar essa atitude, eu vou orar. Amém? Tem alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Se você quiser fazer isso, é o seu momento. Pela Adriana Mangelotti? Amém. Vamos orar pela Adriana, me lembra, tá? No final. Tem alguma pessoa nessa situação, nessa condição? Se houver, nós vamos orar. Se não houver, nós vamos dar continuidade. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus, Senhor, que nós oramos e reconhecemos, Pai, que às vezes nos distanciamos do Senhor, nos distanciamos da Sua palavra e da Sua vontade. Mas, Senhor, nessa noite, nós caímos em si e percebemos que a história desse rapaz que o Senhor Jesus contou não aconteceu da noite para o dia. Até ele ter ido embora de casa, os planos, os projetos, os mapas foram sendo construídos, Senhor. Ele saiu, mas já tinha no coração alguns planos. Senhor, nos ajuda a interromper os planos que não estão de acordo com a Tua vontade. Se tem pessoas decepcionadas, Senhor, às vezes pessoas decepcionadas com os líderes, decepcionadas com a igreja, decepcionadas às vezes até na vida sentimental, pessoas que às vezes estão decepcionadas com a vida, Senhor, pessoas que estão querendo fugir da sua realidade. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos cair em si e reconhecer, Senhor, que não existe um lugar melhor para estar do que na Tua casa. Senhor, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 em outro lugar. Senhor, ajuda-nos a reconhecer os nossos erros, ajuda-nos a reconhecer, porque esse menino que foi embora, ele foi ingrato, e às vezes na nossa vida nós temos marcas também de ingratidão. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os benefícios da Tua casa, ajuda-nos a reconhecer
que melhor é estar com o Senhor do que estar com aquilo que o Senhor tem. Tantas pessoas querendo somente a bênção do Senhor, mas não se importando em estar perto ou longe de Ti. Ajuda-nos, Senhor, porque Moisés, ele anelava ter a Tua presença. Ele mesmo disse, Senhor Deus, que ele só continuava a jornada em direção à terra prometida se o Senhor estivesse com ele. Senhor, nós também não queremos ir a lugar nenhum se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não estiver presente em nossa vida, não vale a pena continuar, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ajuda-nos a reconhecer o Senhor em cada decisão. Senhor, nós queremos estar perto de Ti e fazer a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos nesta noite a reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos deles, Senhor. Se nós estamos como esse filho que permaneceu em casa, mas não reconhecia, Senhor, os direitos dele, não reconhecia a identidade do pai, e não se espelhava no pai, antes era um irmão rancoroso, cheio de mágoa no coração, um coração tão duro, Senhor, um coração que não tomava posse daquilo que lhe pertencia, porque se comportava como um servo e não como um filho. E Tua palavra diz que enquanto o herdeiro é menino e nada difere do escravo, ele se comportava como escravo. Senhor, se nós temos nos comportado como escravos, como servos, Senhor, ajuda-nos a entender a nossa identidade no Senhor, e ajuda-nos a tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Oh, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, porque cremos que hoje estamos aqui, e esta palavra que nós estamos ouvindo, é para que aquele que está aqui não vá embora, e aquele que está na Tua casa, persevere, não desanime, continue firme, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos ajude a cada dia, a sermos cada vez mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Ajuda-nos, Jesus, a refletir neste mundo a mesma imagem, para que assim como o Senhor disse, nós possamos dizer também, quem vê a mim vê o Pai. Que nós possamos repetir também esta mesma frase, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Queridos, então, nós vamos orar pela Adriana Mangelotti. Vocês podem ficar em pé um pouquinho agora? Já ficaram bastante tempo sentados, né? Depois dessa oração, nós vamos já estar nos despedindo deste lugar. Vamos orar pela Adriana. Tem mais alguma pessoa que tem algum pedido de oração? Só por ela? O Kleber. Tem alguém que tem algum pedido de oração, gostaria de fazer? Não? Muito bem, então, vamos orar. Queridos, Adriana e Kleber, esse amigo nosso, estava padecendo também umas lutas emocionais, e ele pede oração. Quando você se lembrar, ore por ele, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela Adriana Mangelotti, que o Senhor visite a vida dela com a Tua cura, Senhor, com a Sua restauração. Pai, ela pede a Tua ajuda, ela entende, Senhor Deus, que precisa da Tua mão estendida sobre a vida dela, Pai, e sem o Senhor, ela não consegue triunfar sobre essa dificuldade que ela está vivendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos saradoras sobre a vida dela, Senhor, de maneira que os seus pecados sejam perdoados, e o seu corpo seja sarado, para o louvor e glória do Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, oramos pelo Kleber também, Pai, para que ele seja visitado pelo Seu amor e pelo Seu perdão, Senhor, que toda e qualquer opressão que está sobre a vida dele, os sentimentos dele que estão de alguma forma, Senhor Deus, sendo pressionados pelas emoções desta vida, Senhor, em nome de Jesus, nós proclamamos libertação ao Kleber, que ele seja curado, Senhor, nas suas emoções, e seja liberto para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o Teu povo, Senhor, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Estamos encerrando então a nossa gravação via Facebook.